os nossos seguidores aqui, tá? Então, sempre conteúdo para processo seletivo, para como se preparar, já falamos de vários temas. E também nós falamos também questão de novas áreas, empreendedorismo, né? Então, já trouxemos aqui coaches, já trouxemos profissionais de sucesso na carreira, onde hoje são empreendedores. E a enfermagem é um campo muito amplo, né? Hoje nós temos pelo COFEM mais de 2 milhões de profissionais na área da enfermagem. E pelo que você está falando, é uma coisa completamente assim, não é completamente, mas quase inexplorada. Já é quase desconhecida, né? E de repente, porque assim, nós temos grande parte que são enfermeiros, técnicos auxiliares, mas são técnicos auxiliares que já são enfermeiros, né? Ou seja, já podem ser peritos judiciais. Exatamente. Então, essas pessoas, então, muitas vezes acabam regredindo até de hierarquia, às vezes deixam de trabalhar como enfermeiro, mas como técnico, para poder trabalhar, ter o seu salário. E sempre em busca de novas oportunidades. Eu fiquei extremamente... E não sabe que essa oportunidade existe. Exatamente, eu fiquei atento com essa oportunidade. Mas, claro que para quem está assistindo também quer saber os benefícios, né? O que essa carreira traz de benefício, quanto tempo de estudo, né? Você falou que não precisa de concurso público, não é uma pós-graduação, sabemos que você lida com pós-graduação através da Unicosta, mas vamos falar de tempo de estudo, isso tem muito tempo, não tem, lembrando que quem está assistindo, nós temos aqui o tempo para perguntas, então se você tiver alguma dúvida durante todo o processo da entrevista, deixa aqui a sua entrevista, aliás, deixa a sua pergunta, e nós vamos falar com o professor Wesley, vai responder para você ao vivo, tá? Então, professor, dê só um ensejo, volte só um pouquinho, porque parece que a gente ficou um pouco sem áudio, okay. Então só um resumo do que você disse, e agora nessa pergunta que eu te coloquei. Perfeito. Bom, então, Tiago, mais uma vez, a perícia judicial, ela é pouco conhecida, eu diria que quase totalmente desconhecida pelos profissionais de enfermagem, né? Então, hoje, quando eu pergunto para o enfermeiro, você sabia que você pode fazer perícia para o judiciário, que você pode atuar, que a sua graduação, o simples fato de você ter um título de bacharelado em enfermagem, já permite você atuar para o judiciário como perito judicial? A maioria me responde, nossa, eu não tinha ideia dessa possibilidade, né? Eu nem sabia que essa possibilidade existia. Então, vou retomando, eu hoje faço perícias para judiciário, né? Como utilizando do meu bacharelado, né, de enfermagem. E o que é o perito judicial? O perito judicial é um auxiliar da justiça, na verdade, a pessoa de confiança do juiz, que vai, após nomeado pelo juiz, avaliar tecnicamente uma situação relacionada à sua área de formação, né? Então, eu dei como exemplo um erro de enfermagem, um erro de procedimento, né? Quem está mais apto a avaliar esse erro que o profissional enfermeiro, né? Então, quando tem uma demanda judicial, por exemplo, de enfermagem, que o juiz precisa decidir sobre aquela demanda, ele precisa nomear um perito, nesse caso um enfermeiro, para que esse enfermeiro produza um laudo pericial, onde ele vai dizer, do ponto de vista técnico, científico, o que ocorreu ali, se houve ou não um erro, por exemplo, né? Se houve ou não uma imperícia, uma negligência ou uma imprudência, né? Então, a partir deste laudo produzido por um profissional de saúde, por exemplo, nesse caso, falando para a enfermagem, o juiz tem melhores condições de arbitrar uma sentença e ser mais justo nessa sentença, né? Porque ele tem parâmetros para tomar uma decisão. Então, o perito judicial, para você que está me assistindo, fala, poxa, que legal, eu quero ser perito judicial, então. Agora que eu sei que existe essa nova frente ou essa possibilidade, como é que eu faço? Preciso estudar para prestar um concurso público? Não, você precisa estudar para fazer um bom laudo, né? A premissa básica para ser perito judicial é gostar de escrever e escrever bem.
Então, já adianto, o profissional que não gosta de escrever não é, ou não tem a facilidade para escrever, vai ter mais dificuldade de atuar como perito judicial. Mas, por quê? O principal instrumento a ser apresentado pelo perito é o laudo, né? Então, precisa gostar de escrever. E precisa conhecer tecnicamente das situações, ou seja, precisa estudar bastante, né? Uhum. Então, o perito, ele é o senhor daquela informação, ele, tecnicamente, é o expert naquele momento. Então, ele precisa conhecer bastante daquele assunto, né? Ele precisa estudar bem a situação na qual ele vai, da qual ele vai periciar, onde ele vai atuar, né? Então, para ser perito judicial, é muito importante gostar de estudar, né? Esse profissional precisa se atualizar constantemente. Mas ele não precisa prestar concurso público para ser nomeado, para atuar. É uma nomeação. Interessante. E como é que você é nomeado perito judicial? Você vai ter um processo a ser seguido, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, você pode se inscrever no site do Tribunal de Justiça, ou seja, você se disponibiliza para a justiça como profissional de enfermagem, profissional de saúde, e os juízes, através desse banco de dados, vão realizar as nomeações. Uma vez nomeado, aí sim, a partir da nomeação, é quando você efetivamente se torna perito judicial, né? Então, o processo de nomeação, ele é bastante simples, na verdade, né? O que você precisa estar preparado para, após a nomeação, conseguir atuar dentro da nomeação para a qual você foi incumbido. Sim. Então não precisa ser enfermeiro, você pode ter qualquer graduação e para atuar de fato você precisa ser nomeado pelo juiz. Ótimo. Temos aqui, professor, não só público da enfermagem, nós temos público que estuda para o Enem, nós temos fisioterapeutas, nós temos nutricionistas, nós temos um grande público de outras graduações, não é só enfermagem, que estão aqui conosco. Então, não precisa ser enfermeiro, não precisa prestar um concurso público, não precisa de uma pós-graduação. Agora, professor, além de ser nomeado pelo juiz, ótimo, fui nomeado, mas esse estudo, quanto tempo mais ou menos leva? É um curso que você faz? Como que isso se mantém de fato? Então, o que acontece, principalmente para profissionais de saúde, né? Eu, quando me formei, quando eu fiz a faculdade, eu não aprendi nada sobre o judiciário, nada sobre trâmites legais, ou, por exemplo, como que eu escrevo um laudo pericial, não é? Isso não nos foi ensinado na faculdade de saúde, né? Então, quem fez odonto, quem fez físio, quem fez psicologia, enfim, qualquer profissional de saúde, de maneira geral, não aprendeu na faculdade a fazer perícia, né? É uma área relativamente à parte da formação da maioria dos profissionais de saúde. Então, apesar de você não precisar, o que te habilita é a sua graduação, eu precisei buscar informações complementares. Por exemplo, como que eu escrevo um laudo? Existe uma linguagem própria, né? Como que eu peticiono nos autos? Ou até mesmo, inicialmente, como que eu me cadastro no site do Tribunal de Justiça, né? Tem muita informação ali que eu preciso ter para ser assertivo até no cadastro, né? Então, por conta disso, é importante fazer um curso, né? Pode ser um curso livre, um curso mais rápido, mas que te dê estas informações que são necessárias para que você inicie nesse segmento, né? A perícia específica na área em que você vai atuar, a informação para fazer a perícia é a que você adquiriu na sua graduação, né? Então, hoje, se fazer um curso livre de perito judicial, você não vai aprender enfermagem, você não vai aprender odonto, você não vai aprender fisioterapia, isso você já aprendeu na graduação. Você vai aprender como aplicar esse conhecimento da graduação como perito judicial. Ok. Né? E isso nós não aprendemos na graduação. Né? Então, quando eu fui nomeado pela primeira vez, eu falei, e agora?
como que eu escrevo um laudo? Quais são as etapas de um laudo? Que método eu utilizo? Existe uma norma técnica para isso? Não existe? Todas essas perguntas geralmente são respondidas num curso, né, específico para formar o perito. Perfeito. Agora, com certeza, como eu aqui, várias pessoas devem estar se perguntando, tá, mas me formei, fiz o curso, fui nomeado pelo juiz e vou começar com a perícia de fato. Isso é atrativo financeiramente? Isso tem algum teto? Existe, se ganha por perícias? Como que funciona a questão de ganhos? Perfeito, boa pergunta. Muita gente pergunta, poxa, eu vou ganhar um salário, qual é o salário, né? Bom, então é importante esclarecer que o perito judicial, ele é um profissional autônomo, ele está prestando serviço pontualmente ao judiciário. Isso significa dizer que ele vai ganhar por perícia para a qual ele foi nomeado, né? E qual a remuneração do perito? Isso depende muito, depende de vários fatores, depende da área de atuação. Então, se eu for falar da remuneração de uma perícia em engenharia, é um valor. Se eu for falar da remuneração de uma perícia em contabilidade, é outro valor. Bom, mas como eu sei qual será o valor da minha perícia, né? Ou o valor do meu honorário? O perito judicial, ele recebe honorários, assim como o advogado recebe honorários. Certo. Né? Então, existem várias formas de calcular esses honorários. Por exemplo, eu faço muito perícia quando o processo é de justiça gratuita. Significa dizer que as partes não, uma das partes declarou pobreza e, portanto, não arca com os custos judiciais. Né? Neste caso, quando é justiça gratuita, existe uma tabela do Tribunal de Justiça em que já fixa o valor da perícia de acordo com o valor da causa. Então, por exemplo, o menor valor lá dessa tabela, acho que é 290 e alguma coisa, né? Então, significa dizer que se a causa custa R$1.000 lá, por exemplo, que é o menor valor, eu vou ganhar como perito 200 e poucos reais, né? Quase R$300. Então, esse hoje é o menor valor de remuneração do perito. Mas, importante dizer que você vai ter que, na hora, quando o juiz te nomeia, o juiz vai pedir que você apresente o seu valor de honorário, né? Então, nesse momento, você vai fazer um orçamento do seu trabalho, como qualquer profissional liberal. Então, quantas horas eu vou gastar para fazer essa perícia? Quantos equipamentos eu vou utilizar? Qual será o meu custo efetivo para fazer essa perícia? Quanto eu vou gastar de combustível, de tempo, de insumos? Eu vou colocar tudo isso numa planilha, né? Falar, olha, para eu fazer essa perícia, eu vou gastar, por exemplo, 10 horas e eu vou ter um custo de R$1.000, né? Eu vou gastar R$1.000 para fazer. E a minha mão de obra custa R$100 a hora. Então, eu vou calcular tudo isso e vou informar para o juiz quanto eu preciso receber por aquela perícia. E o juiz vai analisar aquele meu orçamento e ele pode aceitar ou não, né? Uma vez aceito, é aquele valor que eu vou receber. Então, hoje, não existe uma tabela de honorários. Você tem que calcular de acordo com aquilo que vai demandar de trabalho, de custo, né? Mas o que eu posso adiantar a vocês? Por exemplo, hoje um perito na área de saúde, especificamente, se ele fizer só justiça gratuita, ele consegue fazer aí 1, 2 perícias por dia, né? A gente está falando de uma receita... Então, posso fazer mais de uma por dia? Pode fazer quantas derem tempo, né? Então, hoje, alguém que se dedica exclusivamente à perícia, por exemplo, lembrando que o perito ele pode ter essa atividade de perícia em paralelo à sua atividade profissional. O horário é flexível. Você que agenda o horário e data das perícias que você vai realizar, né? Então, hoje um profissional, por exemplo, que quer se dedicar exclusivamente à perícia, ele vai tirar aí, em média, os seus R$15.000 por mês de remuneração líquida, né?
alguém que vá fazer isso como uma atividade paralela, que vai fazer uma perícia por semana, ou 3 por mês, aí em torno de 5 a 10 mil reais de remuneração, né? Nossa. Ou seja, depende muito de que perícia eu vou fazer, né? Vou fazer uma perícia, por exemplo, de insalubridade, né? Eu cobro em torno de uns 3 mil reais por perícia, né? Então, ou seja, fiz 2 dessa no mês, a gente está falando de 6 mil reais de remuneração. Então, depende muito da perícia. Eu posso, de repente, fazer uma perícia de 300 reais ou uma de 3 mil reais, né? Então, não existe um valor fixo, não existe um valor definido. E não é um salário. Por quê? Você é um prestador de serviço, né, para o judiciário. Lembrando, Thiago, que essa é uma frente. O profissional de enfermagem, o profissional de saúde que está aí me assistindo, pode também, não há necessidade de trabalhar somente nomeado pelo juiz. Você pode, na verdade, oferecer os seus serviços, isso vocês já podem fazer desde já, os seus serviços para os escritórios de advocacia, para atuar como assistente técnico. Ou seja, para dar consultoria técnica, né, para escrever pareceres técnicos sobre uma determinada situação que vai ser ajuizada. E aí, então, por exemplo, você é enfermeiro, você pode prospectar todos os escritórios de advocacia da sua cidade, oferecendo os seus serviços, e aquele advogado, por exemplo, vai entrar com uma ação de insalubridade, um pedido de insalubridade. Você pode dar para ele, oferecer para ele um parecer técnico para subsidiar o pedido dele. E você pode cobrar por esse serviço, né? Então, o perito tanto pode prestar serviço para o judiciário, onde ele será perito judicial, como ele pode prestar serviço, por exemplo, para escritórios de advocacia, onde ele vai atuar como assistente técnico. Tem várias alternativas, então. É muito abrangente, né? Agora, professor, o senhor está 10 anos nisso. 14, mas 14 anos. 14 anos. Por que isso não é tão divulgado? Olha, Thiago, é uma boa pergunta, né? Eu realmente, inclusive, gostaria que quem está me assistindo, eu pudesse ter novos colegas para dividir informações sobre perícia, porque realmente há pouca informação. Esse é um universo muito explorado por profissionais, como eu disse, de contabilidade, engenheiro civil. Na área de saúde, tem uma categoria que monopolizou esse mercado, vamos dizer assim, que realmente tem conhecimento e informações sobre a perícia judicial, que são os profissionais médicos, né? Então, hoje, só para você ter uma ideia, muitas vezes os juízes nomeiam médicos para fazer perícias que não necessariamente são da área médica. Então, nomeio médico para fazer perícia de enfermagem, perícia de fisioterapia, perícia de psicologia. Por quê? Não tem as outras categorias, não estão lá figurando no cadastro do tribunal para que possa ser nomeado. E muitas vezes precisa, inclusive, conscientizar os juízes de que, por exemplo, o enfermeiro pode fazer determinada perícia. Por quê? Ao longo de toda a história, o médico sempre fez quase todas as perícias de todas as áreas. Então, assim, eu já vi situações onde o médico está fazendo uma perícia de odontologia, por exemplo. Quem é mais qualificado para fazer uma perícia de odonto? O odontologista ou o médico? O odontologista, sem dúvida. Então, o que me motiva a divulgar essa informação é exatamente essa carência que tem de profissionais de saúde, de maneira geral, mas principalmente de enfermagem, né? Atuando como perito judicial, prestando serviço para o judiciário. E, mesmo que não queira prestar serviço para o judiciário, né, imagina quantos escritórios de advocacia a gente tem numa cidade, a gente está aqui em São Paulo, quantos escritórios de advocacia tem em São Paulo, que você pode oferecer os seus serviços como um consultor técnico, como alguém que pode emitir um parecer técnico. E você está habilitado para isso legalmente. Se você está graduado em uma área qualquer da saúde, você pode fazer isso.
Agora, professor, de repente você está assistindo, de repente já tem um interesse, você pode, de repente, identificar onde você oferece o curso? Então, na Unicosta, nós oferecemos o curso livre de perícia judicial, Joia. né? É um curso com carga horária de 16 horas, 2 dias de duração. E o que esse curso proporciona? Na verdade, as informações básicas necessárias para alguém que queira ingressar na área, para alguém que queira começar a atuar, né? Como eu disse, quando eu comecei, eu não sabia como eu vou escrever um laudo, como que eu... uma curiosidade, Thiago, interessante, quando os nossos alunos, quando eu digo para o aluno assim, olha, você se cadastrou lá no site do Tribunal de Justiça, agora o próximo passo é você ir bater um papo com o juiz, né? Aí vem aquela cara de exclamação assim, mas como assim bater um papo com o juiz? Eu posso ir lá pessoalmente conversar com o juiz? Ele vai me receber? Eu falo, claro que ele vai te receber, e ele vai te receber muito bem, porque ele também precisa do seu trabalho, né? Ele precisa da sua atuação. Então, no curso, a gente vai ensinar como que eu abordo um juiz, né? Eu chego lá na sala do juiz, bato na porta e falo, quero falar com você. Ou seja, isso não foi ensinado a nós na faculdade, né? E isso pode ser aprendido, todas essas maneiras de atuar, dentro do curso livre. No curso livre, você vai aprender também, na verdade, a gente auxilia o aluno desde o cadastro no tribunal, né? Até mesmo na elaboração dos documentos que são necessários para a atuação como perito judicial, né? Então, o aluno sai ao final do curso livre apto a ir para o mercado e se prospectar como perito ou como assistente técnico, né? Então, nós temos esse curso, tem duração de 16 horas. Esse curso, ele tanto pode ser feito de forma presencial, como ele pode ser feito também online. Que maravilha. Pode ser feito EAD, né? Então, quem não está em São Paulo... Pode fazer. Pode fazer pela nossa plataforma. Não precisa vir até aqui, né? É um curso onde nós interagimos com o aluno à distância, né? Hoje, a tecnologia permite... Nos ajuda, nos ajuda muito. Nos ajuda. Né? Olha, eu estou assim impressionado, não tinha realmente essa visão, e muitas pessoas, de repente, já estão aqui, inclusive, faça a sua pergunta. Aliás, eu queria saudar aqui os nossos seguidores, né? Temos vários aqui, como a Silvana, todo mundo falando sem áudio, sem áudio, sem áudio. Mas, pessoal, você chegou no momento exato, pedimos para o professor retornar um pouco, né? O que é perícia, então, você já pegou desde o início, e ele falou o que é a essência, ele falou durante aqui o processo, tá? Então, Patrícia, Ana, Érica, Cassiana, Elizabeth, Wanda, Jussara, Yumi, Regina, Altair, Sônia, Marcilene, todos sejam muito bem-vindos. E coloque aqui a sua pergunta para nós colocarmos aqui o professor Wesley Costa. Professor, então o senhor está há 14 anos, teve alguma experiência que marcou você? Olha, tem várias, né? 14 anos deve ter passado por muita coisa. Algumas, mas eu vou, de forma genérica, eu vou dizer que a atuação do perito judicial é muito gratificante, porque, na verdade, você impacta na vida de uma pessoa ou de uma família, né? Eu já fiz algumas perícias cujo laudo foi determinante para um desfecho positivo para uma família, né? E muitas vezes, dependendo da perícia que você vai fazer, o laudo que você vai apresentar vai mudar o destino de uma pessoa, né? Então, o perito judicial, além de ter uma responsabilidade enorme, é extremamente gratificante o resultado do seu trabalho, né? Então, o perito, ele é uma pessoa que conta com o prestígio da sociedade, conta com... o perito, ele é sempre muito bem recebido, porque ele é de fundamental importância, né? O perito gera nos autos uma das principais provas, né? Então, assim, acho que assim, o mais relevante para mim é saber que eu estou impactando positivamente na vida de alguém, né? E eu já fiz perícias que me marcaram muito,
porque o meu laudo foi o fator determinante para mudar para melhor a vida de alguém. Decisivo para a mudança de vida de uma pessoa. E isso não tem preço, né? Hoje, em particular, eu só faço perícias na área de educação, né? Eu fiz essa opção e hoje eu avalio crianças para inclusão escolar. E é com base no meu laudo que muitas vezes aquela criança vai receber um benefício que é dela de direito e que vai impactar na formação dela para o resto da vida, né? Então, saber disso, ter essa consciência e poder atuar no sentido de fazer o bem, de poder fazer com que alguém exerça na plenitude o seu direito, é muito gratificante. Eu imagino. Essa base que o senhor tem deve ser muito grande para isso. Eu só quero te fazer uma pergunta. A minha matrícula que eu fiz está garantida? Tá, com certeza. Eu já fiz a minha matrícula, estou ansioso para poder começar. Vou ter muito prazer em ter você, Thiago, como meu colega perito em breve. Com certeza eu quero fazer e vou fazer. Estaremos aí atuando como peritos judiciais, como colegas de perícia. Tá ótimo. Bom, vamos abrir aqui, vamos ver o que nosso YouTube, nosso Facebook. Eu queria a ajuda do nosso amigo Albert, que está aqui nos bastidores, que também, por sinal, é perito judicial também. Eu queria aqui saber o que os nossos seguidores aqui estão perguntando. Mas, professor, enquanto eu estou lendo aqui, a gente queria saber a complementação, já falou de carga horária do curso. Eu queria saber se o senhor tem alguma novidade para passar em relação, de repente, como a pessoa faz para poder ingressar, como faz para achar o seu curso online. Nós temos pessoas que nos assistem no Brasil, Argentina, México, Estados Unidos. Temos também nossos seguidores na Angola, Japão. Então, nós temos um campo muito grande de seguidores que, de repente, pode, através, não dessa live, mas dessa retransmissão que, de repente, estão assistindo, entrar em contato. Olha, eu achei fascinante, interessantíssimo e muito gratificante, porque eu gosto de estudar, mas isso não tem que ter uma pós-graduação específica, né? Então, o Lucas está perguntando aqui, já vou começar com as perguntas aqui. O Lucas está perguntando, professor, precisa de CNPJ? Não, na verdade, MEI? Não. O profissional perito, você precisa de CPF, né? Então, você precisa, além do seu CPF, você vai precisar do CCM, Cadastro de Contribuinte Municipal. Então, e não tem custo nenhum para fazer isso. Isso aí você entra no site da prefeitura da sua cidade, né? No caso aqui em São Paulo é tudo online, e faz o cadastro. Certo, né? Simples. Você não precisa abrir empresa, nada. Você vai atuar como pessoa física, certo? Na verdade, o perito é sempre pessoa física. Nossa, então, não precisa abrir empresa, não precisa emitir nota fiscal, nada disso. Você vai prestar serviço ao judiciário como pessoa física, com o seu CPF e o seu CCM. Mas o CCM, como eu disse, é extremamente simples, né? Na maioria dos municípios, você faz isso online, você faz essa inscrição online. Ok. O senhor já respondeu, mas eu gostaria que o senhor frisasse bem para que os nossos seguidores eles tivessem a plena certeza. Precisa ter bacharelado em enfermagem? Precisa. Precisa ser enfermeiro de fato. Precisa ser enfermeiro. Só isso. Né? Então, na verdade, você precisa ter graduação na área que você vai atuar. Só lembrando que, uma informação muito importante, as profissões que têm conselho que regulamenta a profissão, que fiscaliza, você precisa estar em dia com o conselho. Então, por exemplo, você se for, vou pegar o enfermeiro como exemplo. Sou enfermeiro, terminei a faculdade. Você precisa ter o COREM, precisa ter o registro no Conselho Regional de Enfermagem e precisa estar em dia com o conselho, precisa estar ativo e em dia. Sou engenheiro, precisa ter CREA. Sou advogado, precisa ter OAB. Sou contador, precisa ter o CRC. E assim por diante. Ou seja, todas as profissões que têm conselho, você precisa estar em dia com o seu conselho. Precisa estar ativo e em dia com o conselho. Ok. E aproveita, só respondendo a sua pergunta, como ter acesso à formação, ao curso livre, ou até mesmo a mais informações sobre perícia, se você me permitir, Thiago, gostaria de divulgar os nossos canais. Mas é claro, né? Por favor. Então,
Vocês podem, inclusive, nos assistir, assistir a vídeos sobre perícias na nossa página, que é a tvpericia.com.br. Então, repetindo, www.tvpericia.com.br, ou nas redes sociais. Se você, pode ser no Instagram, vocês podem me localizar como AGESP. Vou soletrar AGEESP. AGESP, Agência de Perícias, né? Então, lá tem diversos vídeos com muitas orientações, vídeos curtos. Já vi, são muito bons. E que eu acho que são suficientes para que vocês tirem todas as dúvidas sobre perícia judicial e como se tornar perito judicial. Quero também disponibilizar o endereço da página da Unicosta, então unicosta.com.br, que é a instituição que ministra o curso livre de perícia judicial, né? E, se possível, a gente vai também, nos comentários, disponibilizar o link para quem quiser já se inscrever para o curso. Mas eu tenho certeza que já vai ter gente agora. Já disponibilizar o link. E eu queria até aproveitar para fazer algo especial para os seus telespectadores. Ah, né? Sério? Opa! Agora eu gostei. Então, hoje o nosso curso livre de perícia, tanto o presencial como o curso online, ele tem um investimento de R$900, mas até como forma de agradecimento aí ao seu convite, eu quero disponibilizar um valor aí promocional, um valor legal para o seu público, para o nosso público. Estamos ansiosos para poder ver, professor. Então, a gente vai aí fazer um descontinho para vocês, que eu acho que é bem relevante, e o curso, para quem fizer a inscrição e citar a estação enfermagem, ou fizer através da estação enfermagem, vai pagar R$697 no curso à vista. Né? Opa! E o Albert está ali me lembrando que a gente também vai oferecer alguns bônus, né? Certo. Um deles, para quem fizer a inscrição e citar o Estação Enfermagem, a gente vai dar 1 ano de filiação gratuita à agência de perícias, né? A Olha, que legal! E com isso, a pessoa vai receber a carteirinha da AGESP, né, a identificação, e todo o suporte à AGESP, a agência oferece aos novos peritos, aos seus filiados, suporte jurídico, suporte para a perícia, e toda a orientação para esse início de atuação na perícia judicial. Então, a gente está dando aí 1 ano de filiação gratuita para quem... para os espectadores da Estação Enfermagem. Olha que oportunidade, gente, que bacana. Nossa, 1 ano? 1 ano de filiação à AGESP, né? Então, a gente vai deixar essa oportunidade, Thiago, disponível para você e para os seus telespectadores por um período aí de 7 dias. Perfeito. Né? Isso que quiser aproveitar. Isso que eu ia falar, porque essa live, você sabe, fica no canal, ela não sai, tá? Se você, de repente, está assistindo... porque outra pessoa viu pelos comentários aqui do Facebook, olha, assiste e depois me conta. Então, conta para essa pessoa assistir e dizer que ela tem 7 dias para poder aderir a essa promoção. Não esqueça, então, de citar Estação Enfermagem. Gente, eu acho uma excelente oportunidade. É uma live instrutiva, né, de uma nova oportunidade, uma nova carreira. De repente, você está precisando se recolocar no mercado de trabalho. É uma excelente oportunidade. E não é brincadeira, o professor Wesley aqui está de prova. Eu vou fazer esse curso. Eu quero fazer. Como capacitador, eu acho assim uma grande oportunidade para isso poder alavancar. Então, eu vou fazer. Já estou com a matrícula garantida. Agora, professor, de novo o pessoal está perguntando aqui, então frisa mais uma vez. Qual o valor do curso? Quer dizer, já falamos, né? Albert, isso aqui já falamos. Então, mas essa aqui, professor, essa aqui o senhor já falou, mas se o senhor quiser repetir, e já fale aqui quanto pode ganhar um perito, se o senhor puder resumir de novo, para de repente acabou de chegar aí. O valor do curso, hoje o curso custa R$900, mas a gente está fazendo exclusivamente por Estação Enfermagem, R$697, né? Só lembrando que, já complementando quanto ganha um perito,
O valor hoje que você investe num curso desse, de formação, facilmente você já o recupera numa primeira perícia, né? Então, na verdade, para quem tem a intenção de atuar, ele vai ter o retorno desse investimento já na primeira perícia, né? Perfeito. Então, o perito, como eu disse, não tem um salário fixo, ele ganha honorários, né? Em média, alguém que vai se dedicar à perícia, que vai atuar como perito, que vai se desenvolver nesse segmento, ganha tem de remuneração média entre 10 a 15 mil reais por mês. E uma coisa excelente, você não precisa deixar o seu emprego. Sem dúvida. Você não precisa deixar, você possível, pode abrir uma associação. Sim, sim. Agora, professor, acho que esse nosso seguidor aqui, ele deve ter prestado atenção na questão de ler. A pessoa ela tem que estudar, ela tem que se inteirar, tem que ler, gostar de escrever também. Quantas páginas deve ter um laudo pericial, em média? Eu acho que vai de cada história, né? De claro que você... Bom, então a pergunta é interessante. Quantas páginas deve ter um laudo pericial? Não tem um número certo de páginas. O laudo pericial, ele segue uma norma da BNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, então ele tem um padrão, ele tem algumas partes que são obrigatórias, né, que precisam compor o laudo, mas eu vou falar pelos meus laudos, né, e a quantidade de páginas depende muito da área. Você tem, às vezes, um laudo de engenharia tem centenas de páginas, né. Na área que eu atuo, né, na área de saúde, os meus laudos têm, em média, aí, 30 páginas, mais ou menos, né? 30 páginas. Certo. Né? Então, assim, você não vai ter um laudo de uma página, 2 páginas, né? Como eu disse, você gostar de escrever. Então, não tem um número certo, mas ali um laudo em média, aí, umas 25, 30 páginas. Perfeito. Agora vamos às pessoas do nosso Facebook. Saudar aqui, então, a Dilma, a Jussiane, Érica, a Mariette, a Wanda, aqui várias pessoas aqui que são dos nossos cursos presenciais. Daqui a pouquinho, no final da live, vou dizer uma nova novidade em relação aos presenciais de estação, bem rapidinho. Emanuela, a Jânia, a Thalita já está falando que quer fazer esse curso, professor, né? Seja bem-vinda. A Tânia Wilson já está indo mais além. Qual a próxima data para iniciar o curso? Bom, nós temos agora uma próxima turma presencial para quem está aqui em São Paulo, que vai ocorrer no dia 28 e 29, é uma sexta e sábado. Então, o curso começa na sexta, dia 28, às 18 horas, vai na sexta das 18 às 22, e no sábado, das 9 às 18 horas. Então, esta é a nossa próxima turma presencial, né, que vai ocorrer na Unicosta. A Unicosta fica no bairro Paraíso, acho que depois você vai falar um pouquinho, sim, né? Mas se você já quiser ok. citar o endereço, pode citar. Nós estamos no Paraíso, na rua Coronel Oscar Porto, 796, e o nosso telefone, o telefone da Unicosta é 4117-6188. Então, quem quiser obter mais informações, ou até mesmo tirar dúvidas sobre tudo que nós conversamos aqui, pode ligar em horário comercial para 4117-6188. Terei imenso prazer em atendê-los e tirar todas as dúvidas. E o curso EAD, nós temos uma próxima turma que vai ter início na primeira semana de julho. Então, esse curso, quem tiver interesse, eu sugiro fazer mais rapidamente a matrícula, porque, em geral, elas se esgotam numa velocidade maior, porque sim, é um curso que atinge o Brasil todo, né? Então, quem tiver interesse, a gente já vai disponibilizar o link para a matrícula do curso EAD, que tem início no começo de julho. Então, fique atento às datas. Começo de julho para a turma EAD, turma presencial, dias 28 e 29 de junho. Certo. Professor, nós temos aqui um parceiro ímpar, acho que não sei se o senhor conhece, o professor Eli Santana. Ele dirige o CAP Profissionais, não sei se o senhor conhece, conheço ele. Será que é o mesmo professor Eli que eu conheço da Unasp? Eu não sei. Então, professor Eli, se manifeste aí, tá? Ele está perguntando aqui, boa noite, colega. Satisfação em assistir a live com o meu parceiro Thiago, com o professor Wesley.
Tá perguntando quando ele dará o curso de hipnose, sendo ele um dos poucos expoentes desse segmento. Poxa vida, faz tempo que eu não dou o curso de hipnose. Eu não sabia, até já quero saber. Mas, professor Eli, podemos sim formar uma turma. Eu tenho, uma outra formação que eu tenho imenso prazer em ministrar, né? Puder aí, pode entrar em contato comigo direto no 4117-6188 e podemos combinar aí uma turma para essa formação também. Será um prazer. O que você não fez na vida? Vendeu cachorro-quente? Que tudo na profissão, Albert, esse enfermeiro Wesley Costa que fez praticamente tudo. Pois é, né? Eu acho que... E olha, isso é uma outra dica legal para a enfermagem. Principalmente o enfermeiro, ele se forma com foco na assistência hospitalar. Pessoal, a formação, a graduação de enfermagem permite ao enfermeiro N opções de atuação de mercado, né? É muito abrangente as possibilidades de atuação do enfermeiro, né? Então, explorem mais aí o mercado, porque eu vejo muita gente, Thiago, só focada na assistência hospitalar, na assistência médica hospitalar, e, poxa, o enfermeiro ele pode ser auditor, consultor, ele pode abrir clínica, ele pode... Tem N opções, pode ser perito judicial, que é o que nós estamos falando hoje, apresentando hoje, e muitas vezes o profissional fica ali limitado a uma única área de atuação, né? E às vezes até reclamando do mercado, que o mercado é restrito, que está difícil, mas será que você já explorou todas as possibilidades, né? Então, eu já fiz muita coisa e pretendo fazer muito mais, né? Eu acho que eu sou um eterno curioso e essa curiosidade que me conduz a novas possibilidades. É por isso que eu tenho orgulho de ter o senhor como meu amigo. Poxa vida, o meu orgulho é meu. Estou aqui diante de um dos melhores professores de cálculo, de enfermagem que eu já conheci. Mas nós temos, assim, experiências peculiares, mas muita coisa de esforço, né? Quanto a gente lutou para estarmos onde estamos hoje, sempre queremos buscar mais, né? Inclusive, nós tivemos uma live há poucos dias atrás com o Nico Santana, que é um empreendedor, é um gestor também, faz parte, responsável pelo Grupo Domo. Então, pessoal, sempre essas lives, nós sempre tentamos focar o olhar da amplitude. Se você fica no mesmo local, infelizmente nós temos algumas estatísticas como síndrome de burnout, nós temos depressão na enfermagem. Quantas e quantas pessoas falam que enfermagem é uma classe depressiva? Gente, não é. Se você tem um foco rumo, você pode explorar outros campos, com certeza você pode ter sucesso. Não só assistência, eu gosto da assistência, sinto falta, como defende o professor também sente falta, mas existem muitos campos a serem explorados. Esse, principalmente, né, como você pode associar com o teu próprio trabalho, é uma grande oportunidade que você tem. Albert, temos mais alguma pergunta do YouTube? Podemos aqui, já estamos encerrando, temos alguma? Ainda não? Bom, do Facebook também nós já encerramos aqui as perguntas. Professor Eli, obrigado mais uma vez pela presença aqui, os outros seguidores. Professor Wesley, então, já estamos passando aqui os contatos, já estamos compartilhando o link. Lembrando, promoção, R$ 697. Se você citar o Estação Enfermagem, você também pode entrar em contato conosco. O telefone você já sabe, 0 operadora 11 977 35 8811. É o telefone do Estação. Você também pode buscar informações através dos nossos meios de comunicação. Professor, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, tanto em relação ao que nós abordamos aqui, e também uma palavra para o nosso seguidor em relação à sua vida profissional. Tiago, mais uma vez eu quero te agradecer essa oportunidade, agradecer aos seus telespectadores, né, por me permitir falar um pouquinho sobre perícia judicial. Espero ter despertado em vocês minimamente a curiosidade de saber um pouquinho mais sobre como ser perito judicial e sobre essa atuação possível para os profissionais de saúde. Tá? Então, desde já, me coloco à disposição de quem quiser fazer contato. Eu vou aproveitar e divulgar também o meu Instagram, @Wesley Costa. Então, quem quiser, de repente, entrar em contato, mandar uma mensagem, eu responderei com o maior prazer, @Wesley Costa no Instagram,
ou por telefone 4117-6188. E, Thiago, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, viu? Né? Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, espero que tenha ficado muito claro o assunto. E José Augusto, só para finalizar aqui a tua pergunta, o curso presencial sim, são de 2 dias, mas entre em contato com os meios de comunicação da Unicosta para que você saiba mais detalhes, tá bom? Pessoal, lembrando, amanhã do curso presencial de sondas, amanhã não vai ter greve de metrô e ônibus, então amanhã nós estaremos juntos aqui. Pessoal, queria de antemão aqui aproveitar a presença do ilustre professor Wesley Costa. Nós estamos de Logradouro Novo, nós estamos com um novo endereço na Estação Enfermagem. Estamos aqui agora, perto do metrô Paraíso, na rua Coronel José, ainda não decorei. Coronel Scarporto, 736. Nós estamos aqui também junto, em paralelo aqui com a Unicosta. Então, seja muito bem-vindo aí você que vai vir aqui fazer os nossos cursos presenciais, também conhecer a Unicosta. Muito obrigado por essa oportunidade que você deixou aqui, nós contarmos para você sobre perícia judicial. E eu quero deixar aqui para encerrar, eu queria que o Albert, vou quebrar o protocolo, eu queria que o Albert viesse aqui do meu lado agora. Ele está aqui assessorando a gente, mas eu quero apresentar essa figura ilustre aqui, meu amigo. Boa noite, pessoal. Albert, para dizer o seguinte: nós temos agora uma série de lives que vai entrar a partir do 2º semestre. É verdade. Então, nós vamos falar sobre assuntos polêmicos na enfermagem. Demos um preâmbulo, né? Há pouco tempo atrás no Instagram. Pessoal, só assuntos polêmicos. Vamos colocar uma série bem bacana. Queria que você convidasse seus amigos, que você fique atento às nossas redes sociais com o nosso anúncio, falando um pouco. Nós não vamos dar muitos detalhes, mas olha... Sem spoiler. Sem spoiler para trás. Você vai cair só assunto polêmico. Claro que teremos a participação também aqui do professor Wesley em alguma das lives, mas é uma série super especial, live aqui do Estação Enfermagem. Então, já propague, já se prepare para que você esteja conosco todas as quintas-feiras, às 21 horas, exceto alguma questão de agendamento, nós avisamos com antecedência e remarcamos para um dia anterior ou outro dia da semana. Tá bom? Então, pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, lembre do sininho de notificação para que você receba todas as notificações do canal Estação Enfermagem. Nós agradecemos, então, ao professor Wesley Costa, o Albert mais uma vez, e até a próxima quinta-feira com mais uma transmissão ao vivo do canal Estação Enfermagem. Um grande abraço para você e até a próxima.